Olá, meus queridos ouvintes e seguidores da Escola Bíblica Virtual. Tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui novamente para continuar falando dos livros da Bíblia. Acabei de falar do período interbíblico, apesar do período interbíblico não ter na Bíblia protestante, não ter livros deles, na Bíblia católica contém. E quando terminar de falar dos livros da Bíblia, eu vou falar desses livros que são acrescentados à Bíblia católica, para conhecermos um pouco de seus conteúdos. Vamos falar agora, hoje vamos falar dos evangelhos. Mas antes eu quero lembrar você, para você curtir, compartilhar, lembrando que não tem só no Facebook, também está no YouTube, a Escola Bíblica Virtual, de uma forma que você possa fazer com que mais pessoas venham conhecer e poder estudar a Bíblia. Quem sabe assim eu estar ajudando pessoas que gostariam de conhecer a Bíblia de uma forma mais simples. E assim você pode compreender em casa. E ao final, não esqueça de estar comentando o que você achou, dando sugestões de livros ou de assuntos, alguma dúvida que você tenha, que eu possa aí, quem sabe, estar ajudando você a compreender. E também críticas, pode ficar bem à vontade, porque a intenção é sempre melhorar e passar para vocês algo de um conhecimento aí que possa ajudá-los em sua curiosidade, no seu aperfeiçoamento. Bom, vou falar dos evangelhos de Mateus. Dos evangelhos, os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que Mateus é o primeiro, mas acredita-se que Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Depois eu vou falar um pouco melhor de cada livro, mais especificamente de cada assunto, e vamos compreender um pouco mais do conteúdo desses livros. Hoje eu vou falar estou fazendo apenas um breve resumo para que você possa saber o que cada livro contém. O evangelho de Marcos é considerado mais antigo, por isso sendo o primeiro. E sem contar também que Mateus e Lucas contêm partes do evangelho de Marcos, muitas partes. Então acredita-se que Marcos foi o primeiro e serviu de base para se caminhar aí por os demais. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, significa sendo vistos juntos. Quer dizer, se você começar a ler um texto, que você possa comparar nos demais evangelhos, os outros dois, para que você possa pegar detalhes que um não contém ou omitiu, e aí você vai compreender melhor as passagens, ok? Por que o evangelho de Mateus então vem como sendo o primeiro? Bom, a partir de Mateus começa o Novo Testamento. E aí nós vamos ver aí os livros que compõem o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus é o primeiro porque ele vem tendo um conteúdo mais didático, um pensamento mais judaico. Ele faz uma boa transição entre o Antigo Testamento e o Novo. Então termina o Antigo Testamento, o profeta menor Malaquias, e começa o Evangelho de Mateus. Ele vai ser então ter uma natureza didática, apologética, tem um estilo bem claro, explanativo, de fácil compreensão. Assim é a mentalidade judaica. Então acredita-se que ele vai fazer uma boa transição entre o Antigo Testamento e o Novo. Sem contar que ele contém muitas passagens do Antigo Testamento e fala muito sobre os grupos existentes na época de Jesus, que muitos chamam de facções, de seitas, grupos políticos, que eram fariseus, saduceus, escribas, que a gente pode também apresentar para vocês em outro estudo. Então, o Evangelho de Mateus é o evangelho mais judaico de todos. Por isso ele vem sendo o primeiro. No Evangelho de Mateus há um interesse na história e nos eventos reais. E vai falar muito por causa da fé judaica. Mateus mostra que a salvação de Deus, através dos ensinamentos e do ato de Cristo para um homem pecador. Né? E vai mostrar que Jesus é o Messias, o Cristo esperado por todos. O povo de Israel esperava um Messias que fosse enviado por Deus, que pudesse restaurar Israel de uma forma política. Eles imaginavam sendo um Messias como Jesus veio, mas um Messias político, como se fosse um imperador, um grande rei que viesse dominar e fazer Israel voltar a ser uma grande nação, um império dominando o mundo. Então essa era a ideia, que Israel conseguisse a sua independência política. E o autor começa a mostrar aí como é que viveu a comunidade judaico-cristã quando Jesus chega e essa questão dele ser o Messias, como é que eles reagiram com isso? E Jesus então demonstra que não é o Messias político esperado. Jesus ele é o Cristo, o verdadeiro rei messiânico, o Messias prometido, a esperança de Israel e para todo mundo, que eles não vão compreender. Por isso o Evangelho de Mateus ele apresenta Jesus como sendo o Messias prometido, e isso é o centro do seu Evangelho, de todas as Escrituras que constam no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho na Bíblia protestante, ele vai
apresentar algo um pouco mais diferente. Ele não vai narrar sobre o nascimento de Jesus, ele não vai falar de Jesus da forma física, como Mateus fala, ele não fala da sua família, não fala a respeito da sua infância. É uma narrativa histórica que expõe um quadro representativo da pessoa e das obras de Jesus, apenas isso. Estas obras são as principais fontes de interesse e a pessoa de Cristo é quem domina toda a narrativa em toda a extensão do Evangelho. O primeiro versículo de Marcos diz tudo para a gente. Marcos 1,1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele vai falar do Evangelho, das boas novas pregadas por Jesus, a mensagem de salvação, como sendo o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação, né? Não é de textos longos, como Mateus que coloca lá o Sermão do Monte como sendo o maior sermão que existe. Ele é mais rápido, ele é mais objetivo. Ele vai falar muito das vitórias de Jesus sobre os demônios, porque o povo da época temia muito essas divindades, demônios que existiam na época. Vai mostrar que o reino de Deus é apresentado como invadindo o reino do mal, vencendo de forma rápida e imediata, com o poder da palavra de Deus e de Jesus Cristo. E ele é um evangelho que chama as pessoas à fé. E isso é muito importante compreender isso. O que ele coloca como base é que a adesão a Cristo, quer dizer, crer, né, aderir a Jesus como sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, o Messias prometido, é o que tornava uma pessoa sendo discípulo de Jesus. Para Marcos, o tempo está próximo e cumprido. Então, o reino de Deus está presente. Ele faz uma ênfase à promessa do reino de Deus e ao rei Messias. E ele mostra que o Messias, Jesus Cristo, é um ser humano. Não apenas um ser divino, mas um ser humano. E como um homem, ele é sofredor, que ele passa por todas as dificuldades para chegar à glória, conforme os profetas apresentavam. E ele vai mostrar então a salvação para todos os cristãos, principalmente romanos, que estavam no período de perseguição. Depois vem o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas já é mais trabalhado, o Evangelho com melhor escrita, porque Lucas é um médico, né? Lucas não fazia parte dos discípulos, Lucas caminhou com Paulo e nas viagens missionárias, e Lucas então escreve de muita coisa até que ele venha se converter. Isso no livro de Atos dá para ver melhor, né? É um evangelho então considerado mais belo pela escrita, pelo que ele apresenta, de todos os quatro. E ele vai ter um vocabulário muito amplo, de uma linguagem mais culta, a gramática de alta qualidade, de estilo excelente. Vai constar muitos momentos de alegria, ação de graças, ênfase às mulheres, ao Espírito Santo. Tem as parábolas imortais, né, que é a parábola do filho pródigo, do bom samaritano. O Evangelho de Lucas, ele vai narrar a história de Jesus, a vida, ministério, morte, ressurreição, como sendo algo cumprido no tempo. Jesus veio e cumpriu aquilo nesse tempo, de uma forma histórica. E no início do Evangelho nós vamos ver por que Lucas escreve isso, né? Ele vai dizer que ele procurou para ter a certeza dos fatos históricos, um modo ordenado, uma investigação de tudo desde o início, querendo provar de forma bem acurada, bem detalhada o que aconteceu. Então ele mostra aí que é possível haver uma comunhão entre o cristianismo e o judaísmo. E ele deixa bem claro que o cristianismo surgiu não como uma rebelião ao Império Romano, mas como uma compreensão de um judaísmo prático que Jesus pregou. Para você compreender bem o Evangelho de Lucas, é só você ler Lucas 1, de 1 a 4, você vai entender por que ele escreve esse Evangelho. Ele deixa bem claro para isso, por que ele escreve e para quem ele escreve. As narrativas que são encontradas nesse Evangelho vão mostrar Jesus como sendo um membro da humanidade, vai mostrar Jesus humano como qualquer um, e vai mostrar que ele participava da história de forma normal, comum, chegando até a ser tentado. Um ponto importante para destacar e compreender os evangelhos é que todos os evangelhos foram escritos para comunidades específicas, para alguém específico, e foram escritos porque Jesus não voltava e os evangelistas, os apóstolos estavam morrendo. Lucas ele já vai escrever porque ele vai fazer uma carta direcionada a Teófilo. Está lá em Lucas 1, de 1 a 4, e você vai entender isso bem. O último evangelho, o Evangelho de João, que talvez seja o evangelho mais conhecido e mais lido por todos. Muitos acham que ele tem uma linguagem mais fácil de compreensão, por isso leem, né? Então ele vai ser diferente de todos os outros, porque ele vai apresentar uma teologia de uma forma filosófica da época, uma filosofia mais próxima da realidade, do contexto greco-romano, e ele vai falar do amor de Deus, demonstrando através de Jesus, mas vai mostrar de uma forma bem simples e de fácil compreensão para as pessoas. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho da Fé e é considerado como o mais interpretativo.
Por isso que muitas pessoas vão começar lendo pelo Evangelho de João. Ele declara que qual foi o propósito da narrativa lá em João 20, 31, e é escrito para mostrar que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, esperado, Filho de Deus. O profeta prometido que veio como homem e que para aceitá-lo é preciso crer, ter fé, não é acreditar, mas ter adesão. A palavra crer na Bíblia no grego tem essa tradução para adesão, ser aderente, fazer parte, estar envolvido, não é apenas acreditar. Os capítulos 2 a 12, eles vão falar muito dos sinais, é conhecido até como sendo o livro dos sinais, porque parece que João quer mostrar que Jesus é o Jesus histórico, Jesus crucificado, Jesus prometido, comunicado por meio de profetas, e que ele apresenta isso através do poder que Deus dá a ele, a autoridade que Deus dá a ele, para que as pessoas possam compreender. E no Evangelho todo dá uma ênfase muito grande na palavra fé e crer, adesão, aderir. Então, é o Evangelho que tem umas particularidades. Ele registra 7 sinais que vão mostrar que Jesus é o Filho de Deus e tinha autoridade com o Pai, com Deus. Né? A transformação da água em vinho está lá no capítulo 2, a cura do filho de um nobre está lá no capítulo 4, a cura de um homem paralítico está no capítulo 5, a alimentação dos 5.000 está no capítulo 6, o andar sobre as águas também no capítulo 6, e a cura de um cego, capítulo 9, e a ressurreição de Lázaro, capítulo 11. Então, o Evangelho de João ele tem essas particularidades como de Lucas tem, Mateus tem, Marcos tem. Então, isso que apresenta os Evangelhos e você vai poder compreender melhor. Depois eu vou falar melhor, um pouco mais detalhado de cada livro e detalhado de cada assunto, mediante as pessoas foram pedindo e conforme vai passando e vai chamando a atenção. São muitas coisas para a gente estudar, compreender e demanda tempo. Mas para que você possa compreender, os evangelhos estão aí. Todos os evangelhos apresentam que Jesus veio, nasceu, viveu, cumpriu seu ministério, foi crucificado, ressuscitou, e aí ele mostra que o ministério foi cumprido, que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus. Todos os 4 evangelhos mostram isso. Essa é a ênfase dada a eles, dentro de cada um, para uma comunidade específica, dentro de uma cultura específica, de um contexto específico, e de uma linguagem que eles possam compreender. Nós é que temos que entender qual é a linguagem que foi escrita para podermos entender os evangelhos, ok? Espero que vocês tenham gostado e no próximo a gente vou estar falando do livro histórico do Novo Testamento, um único livro histórico que ele tem e que é muito importante para a nossa compreensão. Não esqueça de dar o like, compartilhar e fazer seus comentários, ok? Um abraço e até o próximo.